Boa noite, estamos entrando na hora aqui pela Rede Bandeirantes de Televisão, a nossa Band, canal 7, NET, canal 21, NET HD, canal 507, e você pode assistir pelo YouTube. Bom, antes de apresentar aqui o nosso entrevistado de hoje, eu gostaria de fazer 3 grandes ressalvas aqui. Semana passada minha filha completou mais um aniversário. Eu tive uma grande notícia que eu vou ser a primeira vez avô, com 5 filhos. E ontem a minha mãe, a dona Florinda Barbosa de Medeiros, que está viva, estará completando 100 anos de idade. Então é um motivo de grande orgulho, de satisfação. E o velho guerreiro completou dia 30, 103 anos de idade também. A única notícia triste, dentro dessas notícias boas que eu relatei agora, foi que eu perdi meu irmão há um mês atrás pela Covid. Mas isso faz parte da vida e vamos seguir em frente. Mas o importante é que ela fez ontem 100 anos de idade, a dona Florinda Barbosa de Medeiros, e eu vou ser avô. Obrigado aí, Pedrinho. Bom, hoje dando prosseguimento aqui às nossas entrevistas com o candidato à prefeitura aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Vamos trazer hoje, ele é deputado federal, nas últimas eleições ele teve 115 mil votos, é do PSL, foi um grande desportista, ganhou várias vezes a travessia do Leme até do posto 6 ao Leme, e fez do Leme a Pontal também, foi para as Olimpíadas várias vezes, um grande esportista, e na última eleição para deputado federal pelo PSL teve 115 mil votos. E agora botou o seu nome para ser candidato a prefeito aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Conosco hoje, para conversar com nossos telespectadores, o candidato pelo PSL, o deputado federal, Luiz Lima, aqui hoje no Deles Delas. Boa noite, Luiz, é um prazer estar te recebendo Leleco. Aqui, Luiz. Leleco, você é um Eu gosto dessa juventude e essa alegria toda. Você é um cara muito feliz e sortudo por ter uma mãe por 100 anos. Você é uma pessoa abençoada. A minha mãe está com 75. Poxa, eu quero muito que ela chegue aos 100. Parabéns, parabéns a dona Florinda. Tá lá com seus probleminhas, mas ainda está muito segurando. Bom. Parabéns, Leleco. Vamos ver se ela chega lá. Entendeu? Parabéns. E para apresentar o programa junto comigo aqui, a nossa encantadora, querida Letícia Levi aqui hoje para apresentar os seus convidados. Boa noite, Letícia, tudo bem? Boa noite, Leleco. Boa noite, Luiz. Seja muito bem-vindo aqui no programa. Obrigado, Leite. E os entrevistadores hoje aqui conosco, Janine Leite Pereira, jornalista, e o também jornalista Rodrigo Santos Mandarini, aqui conosco nessa noite deles e delas. Bom, eu gostaria de agradecer ao meu amigo, o Faisal Mohamed, dono da Mona Lisa, que fica lá em Cidade del Leste, que é a maior loja, os maiores artigos, os maiores produtos que tem do mundo inteiro, os melhores produtos do mundo inteiro, essa bela revista que ele mandou me entregar aqui. Realmente, se você for ali em Foz do Iguaçu, não deixe de atravessar a ponte e ir lá ver a Mona Lisa, que tem todas as melhores qualidades de produtos que se encontra com preço acessível. A Mona Lisa ali em Cidade del Leste. Tá aí, Faisal, tá aí o recadinho. E saúde para você. Estamos com saudade. Vem aqui no Rio, já pode deixar a ponte abrir, você vem aqui no Rio, dá um abraço na gente. Bom, hoje no final do programa, então, vamos apresentar o nosso rei da juventude brasileira. E ontem ele ligou para a nossa Florinda Barbosa, eu falei, Roberto, calma com ela, que é capaz de ela escutar, que é você, sintonizar que é você, que ela não está escutando, é capaz dela morrer. Tanto o gosto, o carinho que ela tem esses anos todos com o Roberto, ele liga sempre para a mamãe, fala com os empregados para saber como ela está. Roberto Carlos, hoje no baú do Chacrinha, para vocês, esse presente para vocês. Roda aí, Pedrinho. Que nos seus braços esse amor é uma canção, e eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. E eu falei com ele semana passada, ele está fazendo uma coisa muito séria. Ele não sai de casa para nada, entendeu? Vocês que tem que seguir o exemplo dele aí, essa garotada toda na rua aí, ó, aqui. Meu álcool gel tá aqui, minha máscara tá aqui, tá tudo aqui.
Tem que seguir exemplo dele aí, que eles não saem de casa para nada. E vocês na rua aí passeando, brincando, e a praia, tudo os bares lotados, essas coisas. Ninguém está livre ainda dessa segunda onda voltar como voltou já em vários países. Então vamos se preservar ao máximo possível, ok? Vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o candidato a prefeito aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, pelo PSL, esse grande atleta e grande deputado federal, Luiz Lima, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. O Deles e Delas dessa noite está de volta com o candidato a prefeito do Rio pelo PSL, Luiz Lima. Luiz, o asfalto do Rio de Janeiro está daquele jeito que a gente sabe. Como você pode fazer para melhorar essa situação? Letícia, é uma pergunta que todos nós cariocas conseguimos olhar de imediato, né? É um dos pequenos problemas que a gente tem face aos grandes problemas que a gente tem. Segurança, saúde, infraestrutura, desordem, a ordem pública que deveria voltar. Mas o asfalto nosso, primeiro, a qualidade dele é muito ruim. E não sou eu que estou falando, não, é o Tribunal de Contas do município. Que eu já estive no Tribunal de Contas do município, porque se você quer saber a verdade do que acontece no município, no jornal você sabe alguma coisa, mas no Tribunal de Contas do município você tem todos os dados. E quando eu cheguei no Tribunal de Contas do município, eu já era um candidato. E eu vou ser sincero para você, Letícia, eu me assustei. É de assustar a situação que se encontra o Rio de Janeiro hoje. O Rio de Janeiro hoje não tem recurso já para esse mês de outubro de pagar o funcionalismo público. O atual prefeito está indo a Brasília pedir adiantamento dos royalties de petróleo ao ministro Paulo Guedes para fechar suas contas. Tivemos a queda de arrecadação do ISS, que prejudica, que é a principal fonte de recurso do município, que é um imposto, né, sobre serviços, que representa 30% da arrecadação. Sim. Mas voltando ao asfalto, a gente não tem plano de ação, funciona como um tapa-buraco, um 1746, buraco uma ligação. Tudo, Aí tapa-buraco ali, tapa-buraco buraco aqui. Não tem um plano, Leleco, de gestão realmente da nossa malha viária. Segundo o Tribunal de Contas do município, precisa de 18 bilhões para recuperar as nossas vias. O prefeito Crivella tinha anunciado 400 milhões, que representa muito pouco. Mas asfalto ruim, concessionárias de água, luz, esgoto e telefone fazem aqueles remendos, eles não fazem num determinado padrão. Então, a situação é como funciona a nossa política. A gente não tem plano de gestão. É assim na saúde, na educação. A gente precisa estar uma mulher tendo dificuldade em parir uma criança, para o noticiário dar notícia, para a prefeitura ir lá e agir. E assim ocorre com os buracos. Então, a gente tem uma má qualidade do asfalto, a gente tem dificuldade de comunicação e fiscalização com as concessionárias e não tem plano de ação. Mas, Luiz, mediante tantos problemas Sim. que você está falando aí, que tem muito mais problemas do que esse, não é só o asfalto, não. Sim. É na saúde, em tudo quanto é lugar. O que te fez a botar o seu nome, a julgar, o pessoal julgar o seu nome para ser candidato a prefeito aqui da nossa cidade? Leleco, tem que tu se asmou com isso? Tantos problemas que você vai encontrar pela frente? Isso é uma pergunta que eu faço a todos os candidatos que têm vindo aqui. Você entendeu? O que te anima? Você sabe que vai ter problemas enormes pela frente, principalmente financeiros. Sim. Entendeu? Nós estamos passando por uma fase, não nós, o mundo inteiro. O que entusiasmou você a ser candidato? Leleco, tem coisas na vida que a gente não explica, a gente sente. E quando eu me tornei deputado federal, primeiro eu fui secretário nacional, nunca sonhei entrar para a política. Eu dou treino de natação em Copacabana, fui um atleta olímpico, organizei durante 10 anos eventos para a televisão, conheci mais de 50 países no mundo, morei na Austrália, jovem, com 18 anos, 6 meses. Mas eu me torno deputado federal, com 115 mil votos, convidado pelo Major Denicoli, que organizou a campanha do presidente Bolsonaro, e eu tive uma atuação muito positiva em 2019. Não pensava em ser candidato a prefeito. Só que há 4 semanas atrás, pertinho de finalizar a inscrição de candidatos, eu fui convidado pelo meu partido frente ao cenário político que está acontecendo na nossa cidade. E eu comuniquei isso à minha família. E eles falaram o seguinte para você: Luiz, você está com 42 anos, é uma chance que você tem, que de repente você não vai ter mais na sua vida, você tem energia,
E por mais que tenham problemas, eu vejo o cenário político hoje do Rio de Janeiro tão ruim que se você reunir pessoas boas, você não vai conseguir tirar todo mundo de condições, infelizmente, ruins de habitação, por exemplo. Mas se você conseguir fazer melhor do que os seus antecessores fizeram, eu acho que isso é bom para o município. E ninguém governa sozinho uma cidade com 6.700.000 habitantes. Você passa a ser um gestor de pessoas. Então, você se cercar de pessoas melhores do que eu em diversas ações públicas, eu acho que esse é o grande segredo. Eu acho que isso me motiva, Leleco. Eu quero chegar aos 100 anos, como a dona Florinda chegou, e olhar para trás e falar, eu tive a coragem de fazer. A vida passa muito rápida. Eu dedicar 4 anos da minha vida, se eu chegar aos 80, eu vou ter dedicado 5% da minha vida. Então, eu acho que os 5% já vai ser legal. Janine, vai ter vale. por favor, sua pergunta. Candidato, pegando ainda um pouquinho do gancho do problema do asfalto, a gente tem um problema grave no Rio, que é a mobilidade urbana. Sim. E a gente teve, no pós-pandemia, uma redução de cerca de 120 linhas de ônibus, e isso causa um impacto muito grande na população, né? O que o senhor pretende fazer nesse sentido? Janine, nós temos um problema grave de mobilidade urbana no nosso município, principalmente na Zona Oeste, onde tem 1 milhão de cariocas vivendo, que é a região de Campo Grande, de Santa Cruz. As linhas somem realmente, principalmente nos 90 condomínios da Minha Casa Minha Vida, que estão presentes na Zona Oeste. São 104 no Rio de Janeiro. Então, você não tem esses horários cumpridos pelas empresas de ônibus, que têm uma concessão. A gente precisa regularizar o transporte em horários. A gente precisa fazer com que o ar-condicionado nos ônibus, muito prometido pelos prefeitos, tanto Eduardo como pelo Crivella, isso está embutido no valor da passagem de ônibus, tem que ter o ar-condicionado. E você tem que ter, na minha opinião, concorrência, mais concorrência. Hoje tem um monopólio de poucas empresas, tem o BRT, que tem o problema da construção, da Cidade da Música até Santa Cruz, que não fez aquela capa de concreto que tem da Cidade da Música para o Jardim Oceânico. Então os ônibus quebram, foi muito mal construído, foi muito dinheiro gasto. A Barra da Tijuca, por exemplo, que foi planejada pelo Lúcio Costa, não era para ter sinal na Avenida das Américas. Ao meu ver, mais importante do que fazer o BRT seria ter feito as obras como as tesourinhas em Brasília, de passagem de uma pista para outra, e aquilo é para ser direto, aquilo não era para ter sinal. Como é que um BRT, um transporte rápido, para sinal? Ou um viadutozinho, Leleco, como fez em frente ao Barra Bale. Mas hoje a Barra da Tijuca, se cai um marimbondo numa pista, ou pelo menos ter usado o canteiro central, aquela grama para fazer o BRT. Leleco e eu moramos na Barra da Tijuca, o trânsito piorou. A gente tem somente 2 pistas no meio. Então, esses detalhes, o prefeito Eduardo Paes é uma pessoa dedicada, aos meus olhos é uma pessoa dedicada. Mas tem, infelizmente no seu histórico, as obras mal executadas, com muito recurso de Olimpíada e Copa do Mundo, e um grupo político por trás também, com muitos partidos juntos também, e que vai causar dificuldade no seu governo. Então, eu me estendi para esse ponto porque o transporte público também, infelizmente, está atrelado a interesses que sobrepõem o interesse da população. Rodrigo. Agora, candidato, o carioca que anda pela cidade, ele encontra uma desordem como poucas vezes a gente viu na cidade. Sim. Você não consegue andar na calçada, você vai principalmente no subúrbio, na Zona Norte, Madureira, você não consegue andar. Como o senhor pensa em trabalhar essa questão da desordem, que aí acaba, vira um ciclo, né? Porque aí monta-se Cracolândia também, todo lugar onde a gente vê Cracolândia na cidade. Sim. E aí o morador vai ligar para o 1746 e não consegue ser atendido. Sim. Eu estava vendo outro dia no jornal que parece que de cada 3 ligações, uma é atendida pelo 1746, solucionada. Então, assim, para o carioca que vê literalmente na porta da casa dele esses problemas todos, como resolver isso? Acabando com o 1746, a prefeitura vai trabalhar de forma ativa, não vai ser passiva? Como fazer isso? Mandarine, você falou muito bem de Madureira. E Madureira, cara, o comércio é efervescente.
Sim. É o contrário que está acontecendo no centro. Aí quando você fala em desordem urbana, eu imagino que você está falando na quantidade de moradores de rua e também em camelôs, por exemplo. Aumentou muito os moradores de rua, dói no coração da gente ver as pessoas vivendo naquelas Famílias condições. inteiras, né? Famílias, mas também dói no coração ver o comerciante fechando o seu comércio e deixando de gerar emprego. As praças, elas não devem servir como moradia para as pessoas, elas devem ser fechadas à noite. O 1746 tem que ser mais eficiente. Essas pessoas têm que ser cadastradas pela prefeitura, saber se ela tem casa, saber se ela tem problema físico ou mental, saber se tem algum outro histórico que nós podemos ajudar. Os abrigos da prefeitura têm 2.300 vagas somente, o que representa somente 15% hoje do percentual de moradores de rua. E os camelôs, o que aconteceu no período do prefeito Marcelo Crivella? Ele deu 7.000 licenças de camelô. E muitos desses camelôs, infelizmente, vendem carga roubada. Então, um Kit Kat, um chocolate, por exemplo, você está lá 50 centavos, ele não custa 50 centavos nem na fábrica. Então, você tem a Polícia Militar, você tem o BOP combatendo o roubo de cargas na entrada da Avenida Brasil, e você tem a Prefeitura autorizando o camelô e não indo lá e fiscalizar e caça o alvará daquele cidadão que está vendendo coisa roubada. Então, a Praça Sans Pena, por exemplo, eu era pequenininho, estudei no Colégio Mário São José, pegava o 226 e o 606 para ir para o Grajaú. A Praça Sans Pena, ela tem que ter uma ordem, ela tem que ter desordem, porque o comércio vai fechar. Então, um vai matar o outro. Dá para todo mundo trabalhar ordenadamente? Dá. Mas não dá para você ter uma disputa desigual e você matar aquele empresário que tem que ser tapete vermelho para ele, que está gerando 15, 20 empregos numa loja. Eu acho que foi mais ou menos isso, né, que você quis falar. Né? Luiz, um outro grande problema no Rio é quando chove. Sim. Só tragédia quando chove. As pessoas, a casa das pessoas desaba, esgoto a céu aberto. O que você pretende fazer com isso? Luiz, eu vou pedir Ótimo, Leleco. um help para você, Tá bom. um tempo aí para você, que Tá tem bom. pedir comercial. Tá ótimo. Mas antes eu quero dar um recadinho da nossa Confederação Nacional do Comércio, a CNC. Se você quiser usar vídeo para estudar, fica mais fácil, fica mais perdido no meio de tanto conteúdo. Siga o Senac, recomendo para você. O Senac criou um canal no YouTube que ajuda na seleção de conteúdos atualizados de qualidade com fontes confiáveis. Isso é uma coisa maravilhosa. É só entrar no YouTube que você vai ter uma seleção de conteúdos atualizados com grande qualidade e confiáveis. Basta você acessar youtube.com/Senac Recomenda. Isso é uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio, a CNC. Não perca essa grande oportunidade, ok? Vamos rodar aí. Bom, daqui a pouco volta Luiz Lima, candidato pelo PSL a prefeito aqui da nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Seja, roda, Pedrinho, roda aí no baú do Chacrinha Roberto Carlos, hein? Estamos de volta com Deles e Delas e o entrevistado de hoje é o candidato a prefeito do Rio, Luiz Lima, do PSL. Luiz, um dos grandes problemas do Rio de Janeiro são as chuvas torrenciais. Quando chove no Rio, a gente só vê tragédia. O que você pretende fazer para evitar essas tragédias quando chove aqui no Rio? Letícia, primeiro é ser sincero e não prometer algo que eu não possa cumprir. Diferentemente de alguns prefeitos que passaram muitos anos e que têm uma chuva e usa isso até como promoção política pessoal. Um Jardim Botânico, por exemplo. Exatamente. Eu tive escritório lá, Jardim era um inferno, Botânico. aquilo ali era um inferno total. Tem Era uma boa. obra lá da prefeitura ali- que não acaba, né? Tava para acabar em boa. janeiro e Mas não termina. ali precisa de um estudo sério. A gente não pode reclamar com o Dom João, que fez o Jardim Botânico, né? Ali tem muita queda de água das montanhas, ali tem a lagoa, ali tem uma parte que fica um pouquinho igual abaixo do nível da lagoa e tem o mar, Ipanema e Leblon ali, por exemplo, que quando sobe a maré, se coincidir com muita chuva, então ali tem que ter uma engenharia. Eu não sou engenheiro, mas eu acredito que deve ter como amenizar. Primeiro limpando bueiro, conscientização da população e não jogar lixo nas encostas, conscientização das pessoas estarem fiscalizando
ali se um bueiro não foi limpo ou não, e ligar para a prefeitura, e ligar para o subprefeito, ficar também tendo uma participação política. Nós temos um problema habitacional sério nas nossas encostas, que desde os anos 60, 70, desde quando a Rocinha, por exemplo, era uma fazendinha, e aí a ocupação irregular começou. Hoje a gente tem as favelas crescendo verticalmente, a gente tem que fazer uma reconstituição da nossa vegetação, mas a gente tem que ter um plano de limpeza urbana, super eficaz. Eu tenho andado muito pelo município do Rio de Janeiro e a quantidade de lixo é muito grande. E esse lixo entope e dificulta. Claro. É claro que tem índices pluviométricos aqui na região sudeste, mais específico no Rio de Janeiro, com histórico de fortes chuvas, né? E que algum alagamento você tem que ter como se fosse em qualquer outra cidade. Mas em determinadas regiões, você pode fazer um piscinão, como foi feito, que foi ótimo, a gente tem que reconhecer por gestões passadas, fazer mais piscinões, como foi feito na Praça da Bandeira. Tem, por exemplo, o Rio Joana, na Tijuca, que foi uma obra bacana também, que foi feito lá no tempo do Eduardo Paes, eficaz, mas a gente tem que ficar bem de olho nessa engenharia, trazer pessoas competentes para a gente tentar amenizar esses problemas. Ô Luiz, você que realmente é ligado ao esporte, como você foi ligado ao esporte, o que você pretende usar no esporte para melhorar as outras questões mais sérias aqui no estado, na nossa cidade? Leleco, eu sou professor de educação física e eu sempre acreditei que a educação física e esporte é um pilar da educação, assim como a cultura. Cultura e esporte são pilares de educação. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Alemanha, no Japão, o americano gosta de vencedor. Então, se você é um artista, se você é um músico, se você é um esportista e faz de bem sucesso, a saúde, né? Ele te dá bolsa de estudos, ele te valoriza. Nós temos 1.542 colégios municipais. Se o prefeito visitar um por dia, acaba o mandato, ele não visitou todos, para ver a grandiosidade do nosso município. Nós temos muitos clubes ociosos. Temos, por exemplo, o Melo Tênis Clube, estou dando um exemplo. Temos o Jacarepaguá Tênis Clube, na Praça Seca. Irajá. O Irajá. São clubes que em volta têm escolas municipais e que poderiam ser usados, a prefeitura, dando um desconto no IPTU ou dando um desconto em outro tributo que seja cobrado para utilizar esses espaços e fazer com que as escolas municipais tenham essa infraestrutura esportiva, porque tem os professores de educação física. E fazer também com que as escolas sejam centros de integração dos municípios, fazendo com que o papai e a mamãe frequentem a escola, porque nós reclamamos muito das escolas municipais, mas de repente a gente mora num bairro e a gente nunca quis entrar numa escola municipal, nunca teve vontade de conhecer. Eu acho que é importante essa parte. O cidadão brasileiro tem muita pouca participação. Antigamente eu me lembro que você era obrigatório uma matéria, educação física. Você tinha aula de educação física toda semana, 2, 3 vezes por semana, aula de educação. Eu não sei como é que ficou isso. Moral e cívica que não tem mais também, né? Essa engenharia, entendeu? Se educação moral e cívica. Se ainda tem nas escolas, ainda tem aula de educação física. Sim. Não sei como é que está. Não faz parte, Leleco. E aí eu não posso só puxar a orelha das escolas públicas. A minha filha estudou, por exemplo, no Santo Agostinho. Ela está com 15 anos, estudou 9 anos no Santo Agostinho. E é uma atleta da Seleção Brasileira de Natação Juvenil. Não há também muita percepção, mesmo das escolas particulares. Isso é uma falha, ao meu ver, no nosso sistema educacional. Se você vai numa maratona de Nova York, por exemplo, ou na Maratona de Berlim, você faz uma grande reunião ali entre os principais CEOs do mundo, porque está todo mundo cuidando do seu físico. Sim, claro. Físico, mental e espiritual. Sim, um tripé. Então, se você for um prefeito e você pôr um secretário de educação que incentive o esporte e a cultura, a música, a arte, a interpretação, isso complementa o desenvolvimento de qualquer cidadão. Isso é nítido. Então, da minha vontade, não vai faltar. E a necessidade que eu olho da criança, o esporte também é uma integração social, Leleco. Maracanã, por exemplo, a gente foi muito na arquibancada do Maracanã. A gente abraça o indivíduo sem a gente conhecer ele. O esporte é o segmento da humanidade com maior capacidade de integração das pessoas. Acabar com o Célio de Barros lá? Acabaram para virar estacionamento. A sua família, inclusive, se mudou por sua causa, não foi? Exato. Eu era de Campo Grande. Eu era de Campo Grande, na Estrada do Moinho, nasci lá. E aí meu pai se mudou para o Grajaú,
em 1983, e eu conheci no América Futebol Clube, com 5 anos de idade, o meu técnico, que tinha 20 anos na época, que me levou a 2 Olimpíadas. Então eles saíram depois do Grajaú para Laranjeiras, porque esse meu técnico foi para o Fluminense. Então meu pai e minha mãe sempre viveram para mim, assim, na verdade. Grandes incentivadores. Janine. Candidato, um outro tema muito sensível à população, sobretudo nesse momento, é a saúde. É de atribuição da Prefeitura essa saúde primária. O que o senhor pretende fazer com relação a essas contratações das OS para melhorar o atendimento de uma forma geral? Existe algum projeto para isso? Janine, o modelo das OS não é um modelo ruim, não. Ele tem sucesso em São Paulo. Só que no Rio de Janeiro, ele se tornou uma oportunidade de corrupção. E eu não quero trocar o ladrão para continuar o roubo. Não. Cabe à Prefeitura fiscalizar e não fazer dos 232 postos de saúde, incluindo as clínicas da família, dividido em 10 áreas programáticas do nosso município. Então, muitos desses postos de saúde, eles são feitos por indicações políticas. São divididos dentro da Câmara dos Vereadores. E essas OS têm a facilidade de contratar pessoal rapidamente? Tem a facilidade de comprar material sem licitação? Rapidamente? Tem também. Desburocratiza, é bom para o município. Mas não pode você investir X e você não ter aquele X de retorno para a população. Não adianta você ter clínica da família, como muitos prefeitos fazem clínicas, e você não tem médicos especialistas, como cardiologistas, neurocirurgiões, neurologistas. Então você tem que ter nesse atendimento primário, que você falou, nos postos de saúde, ele ser bem atendido para não engarrafar o Albert Schweitzer, o Rocha Faria, o Pedro II. Então, o que eu observo é que você faz uso político, tanto das secretarias, como das unidades hospitalares de atenção primária, secundária e terciária. E quando você faz indicação política, acaba dando nisso, você não tem um serviço especializado. Se a Prefeitura não fiscalizar o recurso, certamente vai estar ampliando o desfalque que está ocorrendo hoje. A Prefeitura gasta mais do que arrecada. E você está vendo aí que não foi só no Rio esse escândalo da saúde, foi no Brasil inteiro. Sim. Eles aproveitaram que já com licitação e concorrência, eles já metiam a mão, sem licitação e sem concorrência, com o dinheiro chegando, foi um escândalo. E mexer com um problema tão sério que é a saúde da pessoa. Isso realmente é um crime que fizeram e que continuam fazendo com a saúde do povo brasileiro. Rodrigo. Agora, candidato, eu vou falar agora com o nadador Luiz Lima, com o campeão Luiz Lima. Que conselho que o campeão Luiz Lima, que o nadador, pode dar para o candidato Luiz Lima de alguma prova, de alguma competição que o nadador estava lá atrás e via lá na frente um nadador favorito, muitas braçadas na frente, e o nadador Luiz Lima deu aquela arrancada, aquele sprint final e conseguiu chegar lá. Tem algum conselho? Em algum momento o nadador conversa com o candidato e fala assim, dá para chegar? Eu acho que o nadador conversa sempre com o candidato, Mandarini, porque está na minha essência. É claro que a política, ela não tem regras determinadas, né? Eu acredito que na política você tem que ser leal, mas não pode ser ingênuo. Assim como no esporte, por exemplo, quando a Travessia dos Fortes largavam 4.500 homens. Individual, é você e Deus. Na política é você e Deus. É difícil você fazer amigo na política, você faz no máximo um aliado. Só que eu diria para o nadador, dizendo para o candidato, eu diria que a direção é mais importante que a velocidade. Tem muita traição. Mas o Leleco, é desesperador, assim, por exemplo, eu mesmo já pensei a decepção é tão grande em alguns momentos, mas muito grande, e que você aprende vivendo. Aí você me perguntou, por que você quer ser candidato? Porque eu quero fazer minha vida valer a pena, eu quero ter emoções que eu nunca tive, eu gosto disso, eu gosto do desafio. Nadar 35 quilômetros é muito difícil. Nossa. 8 horas e 25 à noite, saindo uma da manhã, chegando... Pensa em desistir em algum momento, né? Não, eu não pensei assim, porque você não pode deixar pensamentos negativos superarem os pensamentos positivos. E você deve pensar sempre que você pode
e vai conseguir fazer coisas boas. Aí se prenda nas coisas boas, aí te motiva. Luiz, eu li essa curiosidade sobre você. Sim. Até em 2008 você tinha nadado 12 quilômetros. Aí Isso, depois você, 35. fã de Tim Maia, resolveu nadar do Leme ao Pontal 35 quilômetros. Isso. Nadou. Se prefeito for, vai ter que percorrer muito mais que 35 quilômetros, né? verdade. O Rio de Janeiro tem problema por toda a quilometragem. Sim. Por onde você pretende começar a resolver esses problemas? Qual lugar do Rio, qual área que você pretende começar a resolver os problemas? Letícia, eu acho que o primeiro passo é você escolher as melhores pessoas para ocupar as secretarias, subprefeituras, Sim. as empresas municipais, as autarquias. Então você tem que ter pessoas muito boas. Esse é o primeiro passo. E pessoas que você imagine que essas pessoas te admiram e que tenham confiança, e eu tenha confiança nessas pessoas. Afinal de contas, você vai estar lidando com a saúde das pessoas, com a segurança. Então, eu acho que o primeiro o primeiro passo, o grande segredo é você ter uma equipe boa. O que mexe comigo no município, primeira vista, é a cidade muito suja e mal cuidada. Eu costumo dizer que nos bairros mais nobres, você não tem o cuidado mínimo com um corte de grama ou com um meio-fio que está quebrado. Então, se você não tem isso nos bairros mais favorecidos, imagina naqueles mais distantes. Então, eu acho que o ordenamento e o cuidado com a cidade seria, aos meus olhos, e repassar contratos com a saúde, os contratos com a educação, os contratos, por exemplo, em terminar obras de outros governos, a gente tem que terminar, como a Transbrasil, 15 passarelas, 28 estações e por aí vai. Quanto de dinheiro já veio para despoluir a Baía de Guanabara nesses anos todos? E até agora Muito. está cada vez mais suja. Quanto mais chega dinheiro, quanto mais a Baía fica mais suja. Leleco, até... Saneamento. Quanto veio de saneamento para sanear? E cada vez a sujeira continua. É uma coisa impressionante. Bom, não existe realmente educação sem cultura. Com essa convicção, o professor Carlos Alberto Serpa, da Fundação Seix Gran Rio, através do seu Centro Cultural, que atua na área de teatro, literatura, poesia, dança e música. Nessa linha, a Faculdade Seix Gran Rio inicia novos cursos de teatro e pedagogia. Entendeu? Não perca essa grande oportunidade da Faculdade Seix Gran Rio, que está iniciando cursos de pedagogia e teatro. Sabe muito mais, é só você entrar aí, cultural.seixgranrio.org.br. Não perca essa oportunidade da Fundação Seix Gran Rio, ok? Vamos no rápido intervalo, no final, Roberto Carnaval do Chacrinha, e vamos continuar aqui com o candidato do PSL a prefeito da cidade maravilhosa, Luiz Lima, hoje no Deles e Delas. Subindo, foi pro céu brincar. Roda, roda, roda que a vida é um sonho que O Deles e Delas está de volta hoje com o candidato a prefeito do Rio, Luiz Lima. Luiz, o que você pensa sobre o carnaval e como a prefeitura pode atuar nos blocos e nas escolas de samba? Poxa, Janine... Você é carnavalesco, você? Poxa, eu adoro samba enredo. Se você me perguntar sambas da década de 90, ainda que eu tinha aqui 15, 18, 19... Sabe todos. Eu gosto muito de samba enredo. O samba enredo, ele reflete o que a gente vive no momento no nosso país, na nossa cidade. A gente tem uma diferença de composição, né, dos anos 70, 80, 90 e 2000. Ela varia de acordo até com o nível educacional dos próprios compositores. No passado nós tínhamos sambas assim que a gente... E eu acho que pode até fazer parte do currículo escolar dentro da cultura, claro, porque reflete parte da nossa história. Que bom ver isso. Eu enxergo o samba como futebol uma das maiores e como melhores... esporte também, samba, esporte, futebol, samba, tá tudo dança, ligado, é manifestação entendeu? cultural. Então, eu particularmente, além de gostar muito da escola de samba, eu como um cidadão, eu reconheço que o carnaval, de cada real investido da prefeitura, você tem um estudo de ter retorno de 5. Se você tiver o setor turístico, o setor de serviços, o setor de comunicação... Emprego que dá, que gera de cada emprego, escola pô. gera 200 empregos por ano, Leleco. E o ano todo, né? O ano todo. Nós temos 12 escolas no grupo especial agora, o desfile ficou até mais dinâmico, não está acabando 5, 6 horas da manhã, está acabando temos com outros grupos noite. também que E tem os gente grupos de trabalhando, acesso, que a gente tem que fazer uma cidade de samba 2, utilizar os espaços vazios na Avenida Brasil para fazer uma cidade de samba 2. Parceria com escola de samba.
A prefeitura tem que ser parceira e tem que ter contrapartida da escola de samba através de projetos sociais na comunidade. As escolas de samba têm essa facilidade. Tem algumas escolas que já têm seu projeto Tem, por exemplo, social, a Beija-Flor tem. A Vila Isabel, com o presidente Fernando, tem um trabalho... A Portela tem os seus projetos sociais. Sim, entendeu? a Mangueira, projeto social, esportivo e cultural. Pô, então, eu vejo as escolas de samba, eu acho que quando a pessoa se torna prefeito do Rio de Janeiro, ele pode até não gostar. Mas como é que você não vai gostar? Porque o turista que vem para o Rio, eu não estou falando só de carnaval. Que ele pensa é no carnaval. Nós temos aí 60% dos nossos turistas que vêm de fora do estado para o carnaval. São mais de 400, 500 mil pessoas. O turista, quando vai num restaurante em Copacabana ou vai assistir um show ou compra uma mercadoria, parte daquele recurso está indo para a saúde, está indo para a educação, através do ISS. Claro. Você está financiando um fio de sutura, um band-aid, um papel para fazer uma receita médica. Então, o carnaval a gente otimizar o sambódromo para ele funcionar o ano inteiro, para ele ter parceria com a Liga das Escolas de Samba e ele gerar recurso. Você não pode ter somente aquele espaço sendo usado no período do carnaval. Você tem que ter restaurante temático. Deixa eles explorarem. Deixa privatizar algum... Não privatizar o sambódromo. Fazer eventos, shows, fazer eventos esportivos, que cabe muita coisa ali Leleco, dentro. poxa, você, o seu pai, sabem muito melhor do que muita isso. coisa Então, ali e não utilizam para nada. E não Elefante utilizam. branco. Não utilizam para nada. Exatamente. Nada. Então, eu tenho, assim, o carnaval, o futebol, é o que o carioca sabe fazer de melhor. Está no sangue do carioca. Está no sangue. Então, você tem que incentivar. Claro. Eu não tenho Bom dúvida. ouvir isso, Eu não muito tenho bom. dúvida. Muito bom. E o turismo, sem dúvida, fomenta a economia, né? O que é extremamente necessário nesse momento, de acordo com últimas pesquisas que a gente teve acesso, são cerca de 120 mil desempregados. Sim. Como é que o senhor avalia isso? O que pode ser feito para fomentar a economia e melhorar esse segmento? Janine, nós tivemos 120 mil empregos perdidos com carteira assinada, fora os autônomos, né, que eram autônomos e que tiveram também os seus serviços prejudicados. O setor hoteleiro, o setor de turismo, ele está ligado à segurança, ele está ligado à limpeza, ele está ligado à preservação do meio ambiente. Nós temos uma orla no Rio de Janeiro onde se pratica esporte o ano inteiro, onde você também tem um turismo esportivo através dos eventos esportivos na cidade. Nós temos maratona com mais de 30 mil inscritos. Nós temos eventos de natação, de surf, de vôlei de praia, de futebol de praia, tudo feito de triatlon, tudo feito ao ar livre. Essa cidade é uma máquina de entretenimento. Rock in Rio, por exemplo, em setembro do ano que vem, 700 mil pessoas. Então, quando a pessoa fala assim, não deve investir no carnaval, você está tirando dinheiro da educação, ora bolas! Será que eu tenho que desenhar para você que isso gera recurso para a cidade? Claro. Porra, eu tenho que desenhar para você. Eu tenho que desenhar para você que um turista que chega no Rio de Janeiro e gasta uma diária de hotel de R$ 1.200, você tem ideia que mais de 10% vai em tributos para o município? E que esse recurso ele vai financiar o salário do servidor, ele vai financiar os R$ 850 por mês que custa uma criança na escola no município do Rio de Janeiro. Então, é de uma pequenice e que, de certo ponto, ele me traz, poxa vida, esse cara, ele gosta da cidade ou não gosta? Então, eu vejo que você tem que trazer ordem pública, você tem que fazer com que o turista frequente restaurantes, fiquem nos seus hotéis, mas você tem que ter a cidade bem cuidada. Então, é uma soma de fatores, Janine, que para você levantar o Rio de Janeiro, você tem que olhar o Rio de Janeiro como se fosse a sua casa. Você tem que ter despesas e receitas, e facilitadores e não dificultadores daquilo que você tem como prioridade, que é você levar qualidade de vida para a população. Que tudo começa, o que eu digo, o Rio de Janeiro é o tambor cultural do Brasil. É a caixa de Tudo ressonância. começa pelo Rio de Janeiro, depois é que vai lá para fora. Sim. Né? Mas começa tudo aqui no Rio de Janeiro. E eles não podem acabar com isso. E não vão acabar. Fala. Agora, candidato, nessas eleições, a gente já percebe muito apadrinhamento ou muitos afiliados querendo ter o presidente Bolsonaro como padrinho, de ter a imagem associada a ele. Mas para quem acompanha o seu trabalho na Câmara, vê que o senhor realmente está alinhado não só com a imagem, mas com o nome, mas com os projetos do presidente Bolsonaro. Até que ponto
essa sua relação, que eu acredito que seja até pessoal, com o presidente, pode facilitar para nós cariocas, de trazer recursos, de ter uma atenção maior, essa boa relação, não apenas eleitoral, mas uma relação que vem já desde a sua chegada lá no Congresso até hoje. Porque tem um outro candidato que usa também, o Bolsonaro também. Bom, ele, o Luiz Lima, como sendo candidato do PSL, partido do presidente. É bom até te esclarecer esse problema. A gente aí acompanha. Eu acho que as redes sociais estão aí. Você entendeu? E aí eu, antes de vir para cá, me preparei para conhecer um pouco mais também. Sim. E nas redes sociais, o seu discurso, a sua plataforma sempre esteve alinhada com o governo Bolsonaro. Então, assim, não é uma coisa eleitoreira, já é uma coisa que é bom a gente também separar nesse momento os candidatos que estão querendo aproveitar como padrinho. Queria que o senhor dissesse pra gente isso, essa sua relação, como pode ajudar aqui a nós cariocas. Mandarine, eu acho que mais importante do que você ter uma relação pessoal é você ter uma admiração e você ter confiança no governo federal. Então, quando eu fui eleito deputado federal, da base do governo, eu fui eleito porque eu acreditava naquilo que estava programado para acontecer no futuro governo Bolsonaro. E eu estou muito feliz com o que aconteceu, estou feliz com o meu desempenho na Câmara, mas eu entendo que na política existem parcerias que são feitas a nível federal e que, infelizmente, às vezes sobrepõem uma necessidade municipal, uma necessidade política municipal. Eu fico muito feliz do prefeito Crivella estar com o presidente Bolsonaro. Ele já esteve com Lula, com a Dilma, com Lindbergh, com Cabral, apoiou o Alckmin em 2018. Mas eu fico feliz que o Crivella, eu queria que o Crivella tivesse com o Bolsonaro, que o Paes, até Benedito tivesse com o Bolsonaro, porque eu acredito no presidente Bolsonaro. E eu em nenhum momento eu falei, sou apoiado pelo presidente. Não falei isso, porque eu tenho muito respeito e o esporte, ele me ensinou isso. Mas eu vi a necessidade de me apresentar e deixar com o eleitor. Se o eleitor quiser votar no Luiz, ótimo. Se quiser votar em outro candidato, também. Quem vota é o eleitor. Então tem muita gente falando, poxa, Luiz, você não deveria ter se lançar, você pode tirar o Crivella do segundo turno. Quem vai tirar o Crivella do segundo turno não sou eu, é o eleitor. Claro. Eu nunca pedi para nenhum adversário meu na Travessia dos Fortes deixar de competir, Leleco, para eu ganhar. Então, a possibilidade de eu competir, honestamente, não estou falando aqui que tenho apoio, coisa nenhuma. É o Luiz. Pesquisem a história do Luiz, pesquisem o que ele fez. Estão procurando coisa de errado de mim, não estão encontrando. Aí estão falando, poxa, o Luiz, o vice dele é o Fernando Veloso, que é comentarista do RJTV. Pô, o Fernando Veloso foi chefe da Polícia Civil, é um cara ótimo. Como poderia ter sido comentarista de qualquer televisão, da Record, da Rede TV, da Band? Poxa, pessoas valem muito mais. O Rio de Janeiro é de 1565. Essa briga de Globo, de Record, o carioca não tá nem aí, o carioca quer ter segurança, comida em casa. Porra, a Globo fala mal do Bolsonaro, a Record fala bem do Crivella. Se fosse assim, eu não gosto de nenhuma das duas. Então, mas se eu for pensar assim, porra, eu tô morto. Então, eu sou um candidato que tem gente boa em todas as emissoras e tem gente ruim em todas as emissoras. Então, chega dessa briga, o Rio de Janeiro merece muito mais do que isso. Tá muito mais além do que isso tudo, essas brigas. Muito, muito além. A linha amarela, a concessão da linha amarela para a Lambsa. Me fala o que você acha sobre isso. Poxa, eu acho pedágio caro pra caramba. Tá caro, né? Mas muito caro, que 15 reais. Olha, primeiro, se eu não me engano, a linha amarela foi concluída no período do prefeito Conde, né? 96, 97. Essa concessionária acho que deve estar lá desde 97, 98. O que me preocupa a prefeitura hoje não tem dinheiro para criança na escola, não tem dinheiro para a senhorinha que chega para ser atendida ali num posto de saúde. A minha dúvida é, a prefeitura vai ter condições de dar manutenção à linha amarela? A prefeitura vai ter condições de indenizar a concessionária numa futura ação e vai comprometer o futuro prefeito a indenizar essa concessionária? É muito caro. É claro que o número de carros que passavam há 20 anos atrás é muito menor do que passa hoje. Então o lucro da concessionária aumentou muito. Para mim não justifica ser mais de R$ 7 o pedágio da linha amarela. Você tem que negociar
esse preço. É claro que se o município estivesse nadando em dinheiro e com recurso sobrando, poderia muito bem tomar conta da linha amarela. Mas o meu medo é esse, é você não ter a manutenção continuada, porque a prefeitura não tem condições, e você receber uma ação indenizatória dessa concessionária no futuro. Então, muitas das vezes, o que parece ser bom para o contribuinte, para o usuário ali de não pagar, no futuro pode sair caro. Eu vejo ali o pedágio da linha amarela, pelo que é cobrado na Ponte Rio-Niterói, uma estrutura sobre o mar. É um dos maiores. Cara, tem... a linha amarela, para mim, ali, não sei, R$ 2,50, alguma coisa assim. É muito caro, muito R$ caro. 7,00. Luiz Lima, outro problema sério também, desculpa ter te interromper. Por favor, Lelé. Entendeu? É o problema que é aquela promessa do ar-condicionado nos ônibus. Sim. A gente vive numa cidade com o calor que nós temos. E estão sempre cobrando isso das companhias de ônibus, das empresas de ônibus. Sim. De ter 100% de toda a frota de ônibus ter o ar-condicionado. E isso você não consegue, não sei porquê. Não sei qual é engenho, o que entrava isso, ou você botar ônibus, então não vai pra rua, acabou, pô. Entendeu? Acabou. O povo não pode sofrer com o calor que nós vivemos Tem que ter aqui no Rio vidro, de roda Janeiro. e ar-condicionado. Você entendeu? Não pode estar sofrendo com esse, entendeu? Dessa maneira de pegar um ônibus sem ar-condicionado. Eles ficam prometendo, mas não faz. É exatamente isso, Leco. Acho que tem que ter vontade de fazer. Meu pai sempre me disse uma coisa, eu nunca conheci nenhum dono de empresa de ônibus pobre. Pelo contrário, né? Mas é claro que se está com 80% da frota com ar-condicionado e falta 20%, é importante ter essa cobrança da prefeitura, porque o valor é igual em todos os ônibus, então o preço ele está embutido. Então tem que cobrar, tem que ter coragem para cobrar, senão troca a empresa, abre uma nova licitação para aquela linha, né? E a gente tem que aumentar a concorrência para que a gente chegue nesse 100%. Bom, estamos chegando agora aqui ao nosso último bloco aqui, então temos que ver assistir nosso último comercial. É pena que nós temos um tempo a cumprir aqui pela televisão, o nosso programa. Teria muito mais coisas que o candidato apresentar, seus projetos, muito mais coisas para falar, mas infelizmente nós temos um tempo, entende? Foi muito melhor você estar aqui falando quase 50 minutos que estar falando um minuto num debate aí, em outra emissora, outras coisas tudo, pelo menos você expôs muita coisa que você gostaria de expor, que o telespectador gostaria de saber sobre você, Luiz, entendeu? Então a gente vai assistir o último bloco comercial e voltamos com as considerações finais dele e com o rei Roberto Carlos. Roda aí, Pedrinho, vamos lá, roda! Infelizmente, nosso tempo é curtíssimo. Mais uma vez, Dona Florinda, obrigado. 100 anos ontem, parabéns para a senhora, saúde, tenha mais 100 ainda pela frente aí, para curtir essa vida e ter o seu bisneto aí, quem sabe aí, seu bisnetozinho está chegando por aí, ok? Luiz, eu gostaria muito de agradecer, pelo menos conhecer você pessoalmente, que eu não conhecia você pessoalmente, entendeu? E de agradecer o seu carinho e desejando sucesso nessa sua caminhada, que você sempre foi um homem vencedor, tanto no mar como na terra, você entendeu? Principalmente no mar, entendeu? Nas Olimpíadas, no mar, e agora na terra aí, como político também, com essa votação maravilhosa que você teve para deputado federal e agora concorrendo à prefeitura aqui da nossa cidade maravilhosa. Você tem aí 30 segundos para mandar uma mensagem para os teus eleitores, os telespectadores que estão assistindo o nosso Beleza. Obrigado, Leleco. Foi uma satisfação conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. Há 30 anos eu acompanho deles e delas. E você, além de ser muito parecido com o seu pai, você traz uma energia. Obrigado, Janine Leleco. Obrigado, Letícia. Obrigado, Mandarine. E eu gostaria de me dirigir a você que está em casa nos assistindo. Obrigado pela atenção. Espero que vocês conheçam cada candidato. Façam o voto de vocês valerem a pena, porque são 4 anos de uma pessoa que vai cuidar da vida de vocês, dos seus filhos, dos seus pais. Procure saber a história de cada candidato. A vida e a história de cada um vale mais do que os discursos, muito mais. Então, ao meu respeito, procure as minhas redes sociais,
no Instagram, no Facebook, notícias. É só dar um Google ali, digita o nome de cada candidato no Google que você vai ter coisas boas e coisas ruins. Aquele que tiver mais coisas boas, eu acho que vocês podem fazer uma grande escolha. Não sou o rei da cocada preta, não sou o único que pode governar esse município, mas eu acredito que eu sou uma ótima opção. Então, escolhem. Meu número é 17. Estou aqui fazendo propaganda política, hein, Leleco? Ué, tá Obrigado, Leleco. Leleco. Você veio aqui para isso. Muito obrigado, Você Leleco. veio para ter o espaço que, Obrigado. que você merece, Obrigado. que nós estamos dando aos outros candidatos. Obrigado, a Leleco. você. Sucesso. Obrigado. Letícia, por favor. Obrigada, Leleco. Obrigada, Luiz Lima. Você é o rei do mar. Boa sorte aí na sua Obrigado, campanha. muito obrigado. Tudo de bom. Obrigada, Janine. Obrigada, Mandarine. Obrigado. Boa noite a todos e até domingo que vem. Letícia, boa noite. Entendeu? Até o próximo domingo, Até né? o próximo. Uma ótima semana para vocês, entendeu? E até o próximo domingo com mais um candidato aqui, mais um candidato aqui no nosso DDE. Luiz, sucesso aí Obrigado, Leleco. nessa sua Muito empreitada aí, nova aí. Muito obrigado. Ok, você é um vitorioso na vida, quem sabe, ok? Obrigado. Ok? Então fique agora no Bol do Chacrinha, nada mais, nada menos que o nosso querido rei Roberto Carlos. Tchau, 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 tchau. Fecho os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo bom, amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Vem, que eu conto os dias, conto as horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando, coração quer te encontrar.